intensa, mas eu tive 2 momentos muito relevantes que eu fui juíza auxiliar da presidência na gestão 2018-2019, e aí foi quando eu lidei com precatórios, e eu fui presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia, que são juízes e desembargadores. Então eu representei desde o mais moderno até o mais antigo, que a gente chama de decano, toda a magistratura diamante de Rondônia eu representei em 2 mandatos sucessivos. Quais foram as principais realizações, Ilma, como presidente da Ameron? A Meron, ela é uma associação de classe, portanto, em tese, ela lida com os interesses da classe, mas nós fizemos muito trabalho social, trabalhos não só de cunho de doação, por exemplo, assim que eu assumi em dezembro, em março eu já estava dentro do shopping center de Porto Velho, trabalhando a violência doméstica durante um mês. Durante um mês nós atendemos mulheres lá, que muitas vezes não sabem sequer a quem procurar, e nós atendíamos todos os dias, com uma campanha que teve, junto com influencers, que fizeram de graça essa campanha, e a gente se paramentou toda. André, a violência doméstica ela é tão impactante e democrática no sentido de que ela atinge todas as classes sociais, que é impossível a sociedade não voltar os olhos para isso. Nós somos o primeiro lugar em feminicídio de todas as capitais do país. Porto Velho é a cidade que mais mata mulheres. Então, esse tipo de campanhas, campanhas sociais, na pandemia, por exemplo, a Meron liderou uma campanha que arrecadou alimentos, que esses alimentos equivaliam à população de Rolim de Moura. Então, a Associação dos Magistrados, ela sempre esteve ligada a questões sociais. Também, durante a reforma da Previdência, eu fui para dentro da ALI, eu participei de várias audiências públicas, uma delas sobre a reforma da Previdência. E mesmo estando na pandemia, os órgãos fechados, foi franqueado a fala, eu falei quase 1 hora. E várias coisas que a Meron, junto com outras associações, indicaram como soluções para o nosso sistema previdenciário foram acolhidas. Eu me orgulho disso, porque nós tínhamos um sistema que estava caminhando para algo muito ruim. Por exemplo, para tributar servidor público em 18%. 18% é um confisco. Eu estudei direito, eu tenho especialização em direito constitucional, e eu dizia isso durante as conversas com os parlamentares, que a gente imediatamente entraria com ação questionando a constitucionalidade caso fosse aprovado aumentado de 14% para 18%. Eu não estou falando do imposto de renda, que é 27,5%. Eu estou falando do recolhimento previdenciário. Então, a Meron teve e tem sinal de muito relevo nessas discussões todas sociais que passam pela sociedade e que fazem parte da nossa vida enquanto população. Ilma, qual foi o impacto da família, né, no caso, especialmente seu pai, Eutorino, e na sua vida e a carreira? Da minha família, a minha família tem uma propriedade, moral muito forte, né. Como eu disse, antes de ser na nossa conversa aqui pessoal, antes de começar, antes de eu ser a juíza, eu era Euma, e antes de ser Euma, eu era Euma Tourinho. Então, isso sempre foi uma preocupação nossa, de postura familiar mesmo, que a gente contribuísse de alguma forma para alavancar, o nosso entorno, o local que a gente mora, o local que a gente vive. Eu aposentei, André, e poderia ir para qualquer lugar do país, e eu permaneci aqui. Meu avô foi enterrado aqui, eu quero ser enterrada aqui. Então a família traz essa propriedade, esse orgulho que a gente é um orgulho que eu chamo de orgulho bom, né, de honra, de ter uma história de vida que se confunde com a história do estado, a história de Porto Velho. Meu avô chegou aqui e tinha 2.000 habitantes. Uma vasta história, né? 32, Olha aí. em 32. Ilma, quais são os principais problemas que você identifica atualmente em Porto Velho? São muitos. A gente teria que ter uns 5 dias para falar sobre isso, mas eu vou tentar ser bastante sucinta. Todas as áreas precisam de uma gestão mais eficiente. Eh, Todas as áreas. Eu estava no Flor do Cacto esse final de semana e a gente detectou questões de acessibilidade, que tem problema na cidade inteira, falta de incentivo à cultura. Ontem eu estava lá em Jaci, Paraná, e a gente não tem, por exemplo, incentivo à pesca esportiva
dentro de Porto Velho, ali no entorno, e Jaci, em outros campos, que em outros locais você tem peixe 6 meses por ano e é muito mais desenvolvido. Aqui a gente tem peixe todo ano. Então, eu poderia falar de vários setores, mas eu acho que os eixos principais são saúde, educação, segurança pública e na saúde relacionado à saúde, o saneamento básico, que é a infraestrutura. Esses são os eixos principais que tem que ter uma correção de rota muito séria e muito emergencial, porque não é possível a gente falar de educação com o IDEB que nos coloca com 3,1 de classificação, enquanto o Nordeste, que as pessoas às vezes falam, o Nordeste é menos desenvolvido do que o Sul e o Sudeste, e tem 8 de IDEB para a educação nessa faixa etária. Quando você não tem uma educação desenvolvida, você tira a oportunidade das pessoas de se desenvolverem, você tira a capacidade delas de ter um emprego melhor e ter uma qualidade de vida para si e para suas famílias. E isso eu estenderia para a área de saúde, para a área de infraestrutura, para a área de segurança pública, onde a gente tem os piores índices de todas as capitais também. Ilma, quais seriam as propostas para melhorar, no caso, então falamos de educação, né? Então, vamos lá. Quais seriam as propostas para melhorar a educação em Porto Velho? Quando eu cheguei aqui, tinham 4 jovens lá fora. O André, que é jovem, tem idade para ser meu filho, mais 3. Eu tenho certeza que se você conversar com os jovens de hoje, eles gostam muito disso aqui. E a gente vê, às vezes, os mais antigos como eu, algo como tecnologia, né, telefone, jogos, perde muito tempo, enfim. Nós temos que desenvolver e estimular, André, os talentos das pessoas. Eu sempre fui muito ruim em matemática, mas eu era muito boa em humanas. Então, eu fui para a área de humanas e virei juíza de direito. Vamos supor que a gente tenha escolas que tenha a parte do conhecimento, tenhamos merenda escolar de qualidade, com aspecto nutricional, com, por exemplo, pequenos produtores fazendo esse envio daquilo que eles produzem para o poder público, para usar na merenda e para ser consumido em Porto Velho, que a gente não tem incentivo a eles. Nós temos um estado que produz muitas coisas, nosso gado está em terceiro do país, nossa soja, cada vez mais a gente tem áreas produzindo soja, isso é ótimo que a gente tenha o desenvolvimento do agro. Mas e o pequeno produtor? Nós compramos ali no mercado do Cainágua, palma de banana, R$ 20. Se a gente não incentivar o agro, em 10 anos a gente vai ter que importar banana. Isso é um absurdo se a gente pensar em Rondônia, no tamanho de terra que a gente tem aqui, porque os pequenos produtores eles não têm incentivo de financiamento, as áreas estão ficando cada vez diminuídas e eles não têm para onde colocar a produção. Não tem sequer alguém que recolha essa produção deles. Eu fui para Rio Pardo, lá, por exemplo, tem uma produção enorme de melancia, e melancia estraga porque eles não têm para quem vender. Então, se a gente tiver uma comida de qualidade, eu estudei em escola pública, a gente tinha arroz, feijão, proteína e uma fruta. Hoje tem merenda escolar que dá biscoito com aqueles sucos de corante, né, que pozinho desenvolvido. Não tem como você estudar sem alimentação. Então, conhecimento, né, a parte da educação formal, merenda, com entornos estimulados a partir disso. Esporte integrado, ensino integral, Olimpíadas. A gente pode ter Olimpíada de Matemática? Pode. Pode ter Olimpíada na área de tecnologia, que a gente pegue esses talentos, eles sejam premiados e aí a gente possa pulverizar coisas, inclusive interessantes ao poder público, uma escala de médicos que tenha na palma da mão, que a gente saiba quem está atendendo, quantas consultas estão sendo feitas. Se a gente tiver uma escola bem pontuada, tua escola, você é diretora bem pontuado. A minha escola, por exemplo, é a pior. Você recebe uma premiação para me alavancar. Se eu subir a minha pontuação, você ganha uma premiação maior. Tem tantas ideias, e isso não são ideias minhas, são boas práticas que são aplicadas no país inteiro, que a gente pode, se tiver uma gestão eficiente, pegar os bons modelos e aplicar aqui com um orçamento que dizem que é pequeno, mas a gente não se restringe o orçamento. A gente tem PPPs, PPIs, fundações, pools de empresários. Por exemplo, vamos falar um pouquinho só da rodoviária? Todo mundo quis uma rodoviária nova, eu também quero, era ruim chegar naquela rodoviária antiga. Agora vai ser uma rodoviária bonita. Mas eu, se eu fosse gestora, eu não colocaria dinheiro na rodoviária,
porque eu poderia pegar aquele valor que foi gasto lá e fazer, por exemplo, mais uma escola, mais um hospital. Porto Velho não tem leito municipal, a gente não tem isso. A saúde está muito ruim, quem usa o sistema de saúde sabe disso. Vários empresários teriam interesse em construir a rodoviária. Em Goiânia, a gente sai, a gente já entra num shopping, que é a rodoviária. Então, são escolhas administrativas. É melhor ou pior? Não sei. Eu sei que eu não faria dessa forma. Eu acho que há formas de economizar o dinheiro público, aplicando melhor e fazendo essas parcerias todas que acabam economizando o orçamento que a gente tem. Vilma, pegando um gancho agora com relação à saúde pública, né? Como que você Uhum, pretende enfrentar esses desafios? Porque são desafios claro. da saúde pública em Porto Velho. Perfeito. A gente tem muitas deficiências em várias áreas, não só no atendimento, falta de controle, a estrutura está muito ruim, e não é culpa de quem trabalha com a saúde pública. Nós temos muitos profissionais afastados, inclusive, do trabalho por essa sobrecarga, por doenças. Imagine, você é um fisioterapeuta, por exemplo, você chega no hospital de base e vê, ou no João Paulo, e vê um paciente no chão. Imagine ver isso todo dia, né? Se não tiver um acompanhamento, é muito complicado, que é o que eu te falei do estupro de bebê que eu julgava. Uhum. Então você tem que ter um cuidado muito grande, uma valorização muito grande com esse corpo técnico. Mas vamos para uma área um pouco mais diversa. Nós não temos centros especializados que se preocupem, por exemplo, com doenças crônicas, com doenças raras, doenças de pessoas autoimunes. Lúpus é uma doença que atinge cerca de 30% da população tem esse tipo de doença. E aí, às vezes, a Geisa pode estar ali atrás na sonoplastia, com fadiga, e alguém vira e fala assim, nossa, a Geisa não está ali, né, aparentando ali, está sonolenta, tal. Ela não é uma pessoa trabalhadora, ainda sofre discriminação quando às vezes ela tem uma doença como o lúpus que dá fadiga. E o diagnóstico é tardio. Tem pessoas que descobrem com 10, 15 anos, mais ou menos, de doença, é que vão ser diagnosticadas. Quando você tem um diagnóstico precoce, você faz um tratamento mais eficiente, você consegue, a longo prazo, cuidar dessas pessoas e também não sobrecarregar o sistema de saúde, porque se você não cuida de um trânsito, e tudo é interligado, André, tudo é integração. Se você não cuida de um trânsito, você tem muitos acidentes de trânsito, e aí você tem muitos ingressos em hospitais por acidente de trânsito, dos quais a maioria são motos, né? Então, se você não cuida, as áreas são interligadas, você tem uma sobrecarga dos sistemas que são interconectados. Ah, mas moto é muito perigoso. Será? Eu tenho pessoas, amigos, que têm 50 anos, que têm moto há 35 anos, 32 anos, enfim, nunca sofreram acidente de moto. Por quê? Fazem manutenção preventiva, então não são educados para isso, recebem cursos gratuitos, enfim, não andam com pneu careca, não ultrapassa pela direita, respeita a sinalização e tem centro de formação de condutores, que a gente não tem aqui. A gente não tem. Eu também visitei um empresário dessa área e falei para ele, perguntei sobre isso, e ele falou, eu já ofereci o projeto, inclusive para ter parceria, de novo parceria, empresários querem nos ajudar. Eu ofereci, doutora, posso dar o nome Por dele? favor. Né, o Sidney, ofereci o projeto, mas nunca implementaram. A gente tem pesquisas que diz que onde a gente tem centro de condutores, a gente reduz em 90% o número de acidentes. Então, será possível? A gente estar sobrecarregando o sistema de saúde porque a gente não tem essa formação, essa orientação, não ensinamos as crianças como deveria, sobretudo sobre educação financeira. O Brasil é o país que mais empreende, Rondônia é um estado de empreendedores, nós temos uma lei sobre educação financeira e nós não temos essa educação financeira nas escolas, assim como nós não temos palestras sobre educação sexual, assim como nós não temos sobre violência doméstica, e a gente vai perpetuando esses ciclos, né, que são cruéis, são desumanos e tiram as oportunidades de vida, sobretudo das pessoas que mais precisam. Vilma, o que você sugere para melhorar essas questões, no caso agora, de infraestrutura e também dos serviços públicos, né? Falamos um pouco do trânsito. O que você sugere para melhorar, para progredir? É, nós,
Esse centro de condutores do trânsito é fundamental. Isso é fácil de fazer, é um custo baixo. Nós precisamos melhorar a mobilidade. Você veja, você vai para a Zona Sul, eu morava ali perto do João Paulo, você não tem via paralela, você tem um confinamento de uma avenida única que você, até hoje eu não entendo por que que não tem uma via paralela ali. Nós não temos, falando de infraestrutura, nós não temos saneamento básico. Saneamento básico também recai sobre a questão da saúde, porque nós temos doenças muito simples, muito tratáveis, que seriam tratáveis facilmente, ou evitadas se a gente tivesse saneamento básico. Nós temos 2% de saneamento básico na cidade, porque são dos condomínios privados. E tem gente que fala assim, tá, doutora Ilma, mas vamos lá, se a senhora foi eleita, são 4 anos, a senhora consegue fazer uma obra do tamanho que deve ser feito o saneamento básico, que é uma obra estrutural, uma obra complexa, uma obra demorada? E eu digo para eles o seguinte, é uma obra demorada, mas ela tem etapas, né? A gente pode entregar etapas. Até lá, se a gente não entregar todas as etapas, a gente pode fazer macrodrenagem, porque macrodrenagem, o que que ela faz? Ela evita esses alagamentos que tem na cidade. A gente pode fazer desobstrução de bocas de lobo? A gente poderia ter uma fiscalização, de novo, me permitam. Eu adoro tecnologia e nós temos cidades inteligentes no país inteiro. A gente poderia fazer um monitoramento por aqui? Vamos supor, você mora no bairro Pedacinho de Chão. Então, toda sexta-feira tem que estar lá entre 8 e 10 um caminhão que faça desobstrução do bueiro na tua rua. Deu 8 horas, você está ali trabalhando na varanda, falou, vou fiscalizar, sou um cidadão que vou ajudar a prefeitura. 8 horas não vem, 9 horas não vem, 10 horas não vem. Tem um aplicativo para dizer, não veio aqui desobstruir. Porque depois que acontece o alagamento, o que que acontece? Aí a gente vê as máquinas trabalhando, vê os bueiros lotados, a população é culpada, São Pedro é culpado, eu já vi isso em entrevista, não, porque a população não tem educação, joga lixo, e a população vai colocar o lixo aonde se o caminhão de lixo não passa como deveria. Então, a gente tem que ter uma parceria que a população ajude a prefeitura, mas que tenha canais de fiscalização, que tenha um conselho comunitário, que tenha um canal com a prefeitura, que dê ideias. Quantas vezes eu conversando com o Jacó, ele falou assim, olha, isso aqui poderia existir, pega esse conselho e leva para quem faz projeto e estuda a viabilidade. Foi viável, transforma em projeto e faz um acompanhamento, um diagnóstico de acompanhamento. Deu certo, ótimo, continua. Não deu certo, corrige rota, porque se transformou em projeto porque era viável. Então, isso passa, de novo, por uma gestão eficiente, por um bom secretariado que me garantiram que eu vou ter liberdade de escolha, e é muito bom quando você tem liberdade de escolha, não tem grupos poderosos te cercando, e você pode escolher pessoas técnicas, honestas e confiáveis, e que têm que ser produtivas, porque se não forem produtivas, serão, obviamente, trocadas. Ilma, quais são as ideias, né, no caso agora, para promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades no município? Sim. Falamos do grande produtor, do pequeno produtor e da mesma maneira também com relação aos empresários, os grandes empresários e os pequenos também. Quais são as ideias? Inclusão é bem amplo, né? A gente pode falar de inclusão desde as pessoas com deficiência, que nós temos que ter, eu já citei aqui a acessibilidade, a questão das doenças, a gente tem que ter, por exemplo, dentro das escolas, uma equipe multidisciplinar que faça não só, durante a minha vida como juiz, André, eu ouvia pessoas que falavam assim, eu fui estuprada desde os 5 anos de idade, eu tenho agora 16, 8 anos. Como é que ninguém viu? Como é que ninguém percebeu? Uma criança que está na escola, está indo bem, de repente ela começa com automutilação, ela começa a roer unha, ela baixa o rendimento, as pessoas acham que ela está num período de puberdade, que ela está num período hormonal difícil. Os professores tomam conta, às vezes, de sala que tem 50 pessoas. Então, falta uma equipe multidisciplinar lá, falta assistente social, falta psicólogo, falta psicopedagogos, falta terapeutas ocupacionais. Tem mães que chegam na escola para reuniões de pais e mestres, onde só se discute problemas básicos que nem deveriam estar sendo discutidos.
mas não tem ninguém ali que possa falar assim: mãe, você pode ser encaminhada para tal setor que funciona a tal horário, os documentos que você tem que levar são esses, etc, etc. Então, se você tiver dentro das escolas essas equipes que possa detectar um aluno autista e, ao mesmo tempo, já fazer essa inclusão, desenvolvendo nele as habilidades que ele tem. E aí tem vários espectros, quantas celebridades, quantas pessoas famosas são autistas, que foram estimuladas, que foram motivadas, porque houve essa detecção cedo. Então, a inclusão poderia falar em várias áreas. Na igualdade de gênero, a gente tem que ter essas promoções. Eu não digo 50%, isso não é matemático. As pessoas dizem que esse ano vai ser um ano de mulheres, que nós tivemos algumas ondas, né? Onda lavajatista, onda militar, esse ano vai ser uma onda de mulheres. Eu não fui juíza porque eu era mulher, eu fui juíza porque eu passei num concurso dificílimo. Mas é claro que eu tive a oportunidade de ser juíza. Então, eu acho que a gente tem esse dever, que seja, nós podemos chamar de dever legal, porque existem normas que prevêem isso, dever moral, dever espiritual, dever que se queira nominar. A gente precisa incluir oportunidade para todo mundo. E isso passaria por uma maior inclusão das mulheres em várias áreas, em cargos de poder, em funções diretivas, porque nós temos habilidades diferentes. Por exemplo, meu marido diz, meu marido, eu sou casado com um delegado da Polícia Federal. Então ele chega em casa e ele fala assim: você é muito preocupada, porque eu chego em casa e eu vou ver filme e eu desligo. E eu fico pensando, como é que eu vou resolver aquilo? Como é que é a melhor solução? Isso é de muitas mulheres, nós cuidamos, nós temos o instinto maternal. Então, é da nossa natureza cuidar. É melhor do que um homem? Nós temos habilidades diferentes, ninguém é melhor do que ninguém, não é uma guerra de sexos, né? Mas nós temos habilidades diferentes, então a gente precisa ter essa oportunidade para promover as habilidades que nós temos e, consequentemente, impulsionar outras mulheres. Ilma, como é que você enxerga o papel das mulheres na política e na liderança? Falando sobre as mulheres, então. Então, quando eu entrei na magistratura, diziam que juiz não era profissão de mulher, e eu fui a única aprovada dos 8. E depois eu virei presidente da associação, fui a primeira mulher depois de 40 anos. Eu sofri, tem mulheres que falam assim para mim: doutora, a senhora sofreu, né, discriminação, preconceito? Eu acho que muita gente sofre discriminação. Ora por causa de corpo, ora por causa de opção religiosa, ora por causa de time, ora por causa de ideologia político-partidária. As pessoas litigam muito. Eu acho que isso cansa demais. A gente tem que discutir projetos, a gente tem que discutir interesse coletivo, a gente tem que pensar na união das pessoas, pensar em projeto do país. Enquanto a gente está brigando, a China está avançando. A gente pode tem lá numa feira da Espanha, a gente tem o Paraná Day e não tem o Rondônia Day lá. Então, eu penso sempre muito assim, um sentido muito macro mesmo, né? Eu não gosto de extremos, eu não gosto de discussões, eu gosto de projetos, de realizações. Então, assim, não foi fácil para eu chegar até aqui, mas toda vez que eu tinha algum obstáculo, alguma discriminação, algum preconceito, o que eu fazia? Eu falava: eu vou estudar mais, eu vou trabalhar mais. Ainda eu, né, não está naquele sentido de que eu chegue antes. Então, eu preciso chegar antes, com toda a minha propriedade intelectual, moral, produtiva, né? E assim foi ao longo da vida e deu certo. Então, eu saí de cabeça erguida igual eu entrei. E é assim que eu pretendo seguir minha vida daqui para frente. Correto. Com relação agora à cultura, o esporte, quais são as ideias que você tem, né, as propostas para Uhum. fomentar, para melhorar, para progredir a cultura e o esporte em Porto Eu Velho? vou começar com o esporte, que ele é muito importante para mim. Eu fui uma criança nerd que só estudava na hora do recreio, a professora brigava porque ela queria que eu fosse para a quadra e eu ficava estudando dentro da sala de aula. Até que eu tive um filho que incursionou por vários esportes e começou a jogar basquete. E eu descobri esse interesse maior pessoal pelo esporte. No meu plano de governo, eu tenho um esqueleto ainda. Eu preciso ouvir muitas pessoas para poder finalizar. E todos os segmentos, obviamente. Eu preciso conversar com empresários, com todo mundo, né?
mas o esporte está muito forte lá. E o esporte está nesse sentido da escola de ensino integral e conectado na escola. Porque o que eu percebo aqui é que, primeiro, nós temos muito poucos espaços para prática esportiva. Os poucos que tem ou são abandonados ou não funcionam em horários alternativos. Então, você, André, trabalha o dia inteiro, se você quiser jogar à noite alguma quadra pública, você não consegue, você tem que alugar uma quadra privada. Esses locais, eles têm, quando existem, eles são só as quadras e não tem nenhum outro incentivo. Então, por exemplo, eu fui juíza criminal. Quantas vezes eu ouvi como réus pessoas que traficavam drogas e eu falava assim, o seu endereço aí o senhor falou que é de tal bairro, por que o senhor foi preso no bairro X? Aí ele falava assim, doutor, eu fui para lá porque lá no meu bairro tinha um tiozinho que ficava de olho na gente. Imagina você, André, se você vai praticar teu esporte numa quadra e lá em algum espaço dessa quadra tem uma área destinada para a terceira idade. Por exemplo, que eles joguem, como a gente vê na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, os idosos jogando dominó, jogando dama, jogando cartas. Tem um idoso lá, a criança não é cooptada, porque ninguém se aproxima porque tem alguém tomando conta. Vamos supor que nessa mesma quadra tem uma feira comunitária do bairro, que eles promovam ali o comércio local e possam estimular a economia local. Vamos supor que tem alguma programação com premiação e que esses vencedores nos representem em nível nacional. Percebe o salto que o esporte pode dar, além dele ser absolutamente necessário para uma vida saudável? Alimentação e esporte dão longevidade, dão qualidade de vida, afastam doenças, previnem doença. Antigamente, as pessoas falavam assim, seu avô faleceu com 97 anos porque ele era altamente intelectualizado. Meu avô praticava esporte todo dia, ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era prática esportiva no fundo da casa dele. Dizem que as doenças demenciais, quando você pratica esporte, você as previne ou pelo menos diminui a sua consequência, né? Os danos. Ou seja, esporte tem a ver com saúde pública, não é só uma questão de lazer, que é um direito constitucional, não é só uma questão estética que todo mundo tem direito, também é uma questão de saúde pública. Antes de irmos para o intervalo, pedi aqui para a Ilma nos mostrar aqui, né, comentar, por favor, como, né, que você pretende atuar com relação às políticas de meio ambiente e também sustentabilidade. Porque tudo que nós estamos pautando aqui tem a ver com o que a Ilma disse desde o início do programa, né? Falamos um pouco sobre saúde, falamos um pouco sobre educação, falamos um pouquinho ali sobre as escolas e agora sobre políticas de meio ambiente e sustentabilidade. Como que você pretende em relação a atuar com relação a isso? O meio ambiente é um equívoco muito grande em relação ao meio ambiente, que fica aquela polarização, né? Ou você é ambientalista ou você é contra o setor produtivo. E isso é uma grande falácia. Quem estuda isso profundamente sabe que você pode ter as melhores técnicas com incentivo, inclusive do poder público, com financiamento, que você consegue ter mais produção com menos recurso e respeitando normas ambientais, etc. Aliás, eu tenho amigos empresários do setor produtivo, inclusive do setor do agro, que já estão trabalhando com venda de carbono, porque é possível, a legislação permite. Então, tem uma empresa fora do país que compra carbono aqui porque há essa preservação. Ou seja, o que a gente precisa fazer é ter educação ambiental junto com incentivos, partindo do poder público, se é um banco do povo, um banco popular ou outros, não importa. Mas o pequeno produtor, por exemplo, se ele for bem orientado, ele consegue promover o seu negócio com essa sustentabilidade e essas certificações, inclusive, aumentam a quantidade de vendas, porque hoje em dia o que a gente percebe em pesquisas, André, é que muitas pessoas têm buscado empresas
com esse selo de sustentabilidade. E você pode, para exportar, atender também normas de caráter internacional. Então, não é verdade que uma coisa não caminha em paridade com a outra. É possível, desde que, de novo, você tenha um conhecimento técnico e tenha incentivo, porque você consegue conjugar as normas com a sustentabilidade, com isso alavancar os negócios. Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Fiquem conosco ao vivo aí, aqui no newsrondônia.com.br. Daqui a pouco a gente volta. Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a água mineral Minalinda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Vamos lá, esse é o Giro News, meus amigos. E hoje nós estamos com a nossa pré-candidata à Prefeitura de Porto Velho, Euma Torinho. Vamos agora falar quais são as ideias para melhorar a mobilidade urbana na cidade. Nós temos primeiro uma discussão sobre calçadas, né? Aliás, nós tivemos uma ação, salvo engano, do município de Pimenta Bueno, e o ministro Herman Benjamin, do STJ, fala que a calçada é um direito essencial, né, das pessoas, etc. Então, acho, de novo, vamos voltar para o POA de empresários. Eu acho que seria muito tranquilo de conversar para que a gente tivesse essa padronização e pudesse melhorar a acessibilidade. Nós não temos acessibilidade sequer no centro da cidade. E a gente precisaria, e veja, isso é tão de novo, interconectado, André, que eu conversando com o CEO do Grupo Multiplan, que é o maior rede de shoppings do país, ele dizia para mim, toda vez que a gente instala um shopping em algum lugar, todo o entorno dele melhora. Até o IDH melhora. Então, as pessoas veem aquilo bonito, elas pintam a casa, né? Imagine você se a gente conseguir fazer nesse grande consórcio, nessa grande parceria, essa melhora da mobilidade, quanto que as pessoas, aí sim, a ideia do pertencimento, do orgulho, né? Porque, veja só, eu passo por uma rodoviária de novo, ela é bonita, ela é moderna, e ali, imediatamente no meu entorno, eu não tenho sequer acessibilidade. Isso nos coloca numa posição até cruel, desumana. Qual é o número de pessoas com deficiência que a gente tem aqui? No Flor do Cacto, saindo, para uma família com um dos irmãos numa cadeira de roda e eu fico imaginando assim, você se coloca no exercício de empatia mesmo, você se coloca no lugar dessas pessoas, a dificuldade que elas têm para se locomover, que é algo básico na vida de todos nós. Então, a gente precisa melhorar muito essa questão da mobilidade, porque ela é muito ruim em Porto Velho. Euma, como é que seria aí as propostas da segurança pública em Porto Velho? Segurança pública é outro problema seríssimo. Como eu disse, eu dei algumas entrevistas a respeito do Anuário de Segurança Pública todo ano. Esses índices são compilados e vira o ano, são publicados. Então, eu ia num canal de TV toda semana e dei muitas entrevistas sobre isso. Tinha um quadro lá chamado Direito e Justiça.
nós temos índices muito ruins e nós temos várias medidas que o município pode tomar. André, o dever de segurança pública não é um dever só próprio da União, do Estado, é do município também. Nós temos que discutir, por exemplo, guarda municipal, se nós queremos isso ou não, se ela deve existir com armas, se ela deve ser armada ou não. Nós devemos discutir, por exemplo, se nós devemos fazer um monitoramento de entrada e saída de carros para localizar fugitivos, para ver quem faz evasão fiscal, para ver quantos veículos nós temos nesse controle de entrada e saída do Estado. Nós devemos pensar, por exemplo, numa maior amplitude de monitoramento. Aqui você provavelmente tem câmeras de monitoramento. Se você tiver câmera de monitoramento voltado para a rua, isso não poderia estar interligado com o poder público municipal, num grande sistema que gerenciasse isso? Duvido que você, como empresário, falaria assim, não, a minha câmera que está voltada para a rua é só minha. Você pode concordar ou não. Fui eu que comprei, fui eu que instalei, eu não vou compartilhar com o poder público. Duvido. Nós temos muitos empresários que farão, olha, o sistema vocês que vão criar, vocês que vão gerenciar, mas está aqui o sinal, está aqui à disposição. E aí tudo isso interligado, alguém no entorno que sofreu um furto, um roubo, imediatamente, de novo, eu adoro isso aqui, né? Tecnologia, eu adoro isso aqui. Que acione por meio de um aplicativo e fale, olha, acabei de ser assaltado, mas levaram o telefone, que peça para algum vizinho fazer esse acionamento. Nós teríamos como localizar a viatura mais próxima, numa parceria com o Estado, com a PM, etc. Tem tantos recursos, de novo, que tem em tantas cidades, que é possível desenvolver e com isso a gente reduzir violência doméstica. Se a gente tiver um acompanhamento dessas mulheres, que a gente possa fortalecê-las, porque muitas, por exemplo, não deixam lares abusivos porque não tem como trabalhar, não tem qualificação, né? Se nós tivermos mais cursos, nós vamos ter uma rota de passagem obrigatória da ponte binacional. Nós seremos os silos, a distribuição, o armazenamento, nossas commodities, tudo será aqui. Então, nós vamos atrair investidores para cá. Não vão se interessar pela nossa mão de obra? Vão, elas precisam estar qualificadas. Muitos empresários falam, às vezes eu tenho vaga aberta porque eu não tenho qualificação. O poder público não poderia ter um programa de estágio, ter um programa de aperfeiçoamento, de qualificação, enfim, de novo, tudo se integra, tudo se interrelaciona. Eu acho que a segurança pública tem um campo enorme para melhorar por causa dessas medidas que são alternativas, não são propriamente a questão preventiva, que deveria ser, mas que vão ajudar no todo. Como você pretende garantir a transparência e combater a corrupção na administração pública, Elma? De novo, eu dei um exemplo no início da nossa entrevista a respeito do monitoramento da questão da desobstrução, das Sim. bocas de lobo, etc. Eu acho que tudo tem que estar na palma da sua mão. Não adianta. Como é que você vai construir e você leva de 8 ou 10 meses até um ano para conseguir uma licença, um alvará? É inadmissível isso. Você quer gerar emprego para quem está construindo, você quer gerar tributo para o poder público, você quer gerar receita para as empresas de construção e você empaca. Você quer uma certidão narrativa ou descritiva do município. Isso está dentro do sistema, você faz esse pedido, você tem que criar um procedimento para você receber 20, 30, 40 dias depois uma certidão cujo objeto está dentro do sistema. Não pode. A gente está no século XXI, a tecnologia tem que estar ao nosso favor. Tudo que eu puder colocar na palma da mão para ser um canal de denúncia, para ser um canal de reclamação, de sugestão, de monitoramento, de fiscalização. Eu odeio corrupção. A minha vida inteira eu combati a corrupção, não só dentro da minha profissão, mas também em campanhas. Eu fui presidente da associação local, mas eu também integrei a Associação Nacional dos Magistrados. Nossa vida inteira a gente fez campanha contra a corrupção.
Isso tira a vida das pessoas, isso tira a esperança, tira a oportunidade das pessoas. Então, quanto mais canais de denúncia eu tiver na palma da mão, melhor para todos nós. Ilma, quais são suas expectativas aí de pré-candidata para a campanha eleitoral? Como que você pretende se aproximar dos seus eleitores? Bom, eu estou indo em todas as visitas que me convidam. Eu acho que a gente tem que estar em reunião, ouvindo as pessoas em todos os locais. Os distritos, por exemplo, tem 20% da população de Porto Velho estão completamente abandonados, né? Se Porto Velho está nesse caos que está, os distritos estão pior ainda. Então, eu pretendo conversar com todas as pessoas que eu puder. E como eu espero que ela seja, eu espero que ela seja vitoriosa, porque eu não sou política, né? Eu não entrei para passar uma temporada de ocupação de tempo. Como eu disse, eu poderia estar em qualquer lugar do país, aposentada, meu filho está estudando fora, meu marido é servidor público federal, então ele poderia se transferir, mas meu avô foi enterrado aqui, eu quero ser enterrado aqui, então eu não pretendo sair dessa cidade, eu espero que as pessoas me conheçam, eu não sou conhecida como é minha família, porque eu tinha uma profissão que se eu ficasse muito exposta, alguém tiraria uma foto e você poderia precisar de uma ação estando correto, com o direito violado, e alguém falar assim, olha só, mas ela é amiga do André, então ela é suspeita. Então o juiz não só tem que ser honesto, como ele tem que parecer honesto. É uma profissão de muita reserva. E por causa disso, eu sou conhecida no meio jurídico, mas fora dele, as pessoas não me conhecem tanto assim. O que eu quero? Que as pessoas se informem, não acreditem em fake news, eu sei que eu vou apanhar muito, mas eu tenho o couro grosso, como dizem, né? Eu nunca tive uma vida fácil, eu sempre enfrentei criminosos, bandidos, né? Poderosos de má índole, então eu estou preparada para isso, eu espero que as pessoas conversem com quem me conhece. Ou vão nas minhas redes sociais, tá, Leoma Torinho, e pergunte, fale assim, olha, doutora Elma, estão falando aqui que aconteceu isso, tal, né? E eu vou poder responder essas pessoas e elas, a partir daí, farão seu juízo de valor. Correto. Com relação agora ao transporte público, quais são aí as ideias para melhorar o transporte público, Porto Velho? Nós tínhamos no passado cerca de 300 ônibus, mais ou menos, nós temos 80. E por que a gente tem 80 ônibus? Quem está nos ouvindo vai saber disso. Recentemente eu tive uma empresa que eles foram fazer um serviço de instalação de móvel na minha casa e eu conversei, tomei muito café com as duas pessoas que estavam lá, seu Mauro e o Leandro, e eles falaram assim, olha, se eu tomar transporte público para ir lá para a empresa para pegar as ferramentas, eu vou precisar de 2 ônibus. E chegando lá, eu vou pegar mais um para ir para a sua casa. Eu vou chegar às 11 horas da manhã e vou gastar R$ 18 com a tarifa. R$ 18 eu não tenho condições de pagar, doutor. Então, por isso que eu uso a moto, que nos coloca naquela condição de um grande fluxo, que agora a gente já sabe que pode ser um transporte porque a moto é segura. O que não é seguro é a maneira como muitas pessoas a conduzem, não são orientadas e não tem um centro de formação de condutores, etc. Ou seja, a gente precisa diminuir essa tarifa e colocar mais opções de transporte. Para quê? Para que as pessoas daí sim possam fazer opção pelo transporte público, que é um transporte que deve servir a quem não quer ter outro veículo. Por exemplo, a minha secretária de casa, ela trabalha comigo há 25 anos. Ela já teria condições de ter um veículo automotor, seja ele, enfim, uma motocicleta ou um carro. Ela toma ônibus. Mas ela, todo dia, ela fala disso, da indignação, né? Porque demora, porque são poucas linhas, porque é caro, para o orçamento dela, e olha que ela ganha muito acima do que é pago no comércio de um modo geral. Mas se você for ver, R$ 6, ida e volta no mínimo 12, é um valor muito alto. Então a gente precisa baratear isso, aumentar o número de linhas e de ônibus. Ilma, como é que você avalia a gestão atual? Como cidadão ou como pré-candidato, apesar que as duas se confundem, né? Como pré-candidato? Eu fico feliz, por exemplo, com asfalto. Eu acho que foi feito um número muito grande de quilômetros de asfalto. É muito ruim para as pessoas que
sei lá, tem poeira na porta da sua casa, né? Você vai pendurar uma roupa, suja a tua roupa. Mas eu não fico feliz só com asfalto, porque asfalto é uma das coisas, né? Eu gostaria de ver o Ana Adelaide, por exemplo, funcionando como funcionava na época do secretário de saúde do MDB, o Pimentel, que era referência, que as pessoas iam lá e falavam, olha, eu não tenho sequer plano de saúde, porque o Ana Adelaide funciona muito bem. Eu gostaria que as pessoas tivessem na palma da mão a marcação de consultas, que elas pudessem fazer o exame e receber aqui o resultado do exame, que elas não ficassem em filas, que elas tivessem medicamento que alguns lugares não têm, e às vezes só tem uma dipirona, que elas não tivessem que ir para uma UPA, que elas vão para a UPA porque não tem unidade básica onde elas são atendidas, que elas fossem atendidas em todos os lugares, porque o sistema é único de saúde. Então, elas chegam no bairro, não são atendidas, porque são mandadas para o bairro, porque elas não moram ali. Então, eu acho que a gente tem muita deficiência de várias áreas, e, como cidadã, eu não sou satisfeita, porque eu tenho, graças a Deus, né, a gente sempre acha que a gente conduz nossa vida e que a gente decide a nossa vida, e a gente sabe que não é, que Deus fala assim, coloca as mãos, você estuda, e Deus coloca as mãos e fala, com a minha permissão você vai ser juiz. Eu gostaria que as pessoas tivessem acesso a tudo que eu tenho. E aí entra a pré-candidata, por isso que eu perguntei se a pergunta era como cidadã ou como pré-candidata. Insatisfeita que estava como cidadã, vendo as coisas do jeito que estavam, e eu não perco a esperança, eu falei, eu preciso me colocar à disposição, porque eu sou uma gestora também, e eu acho que eu posso fazer muito melhor por essa cidade. Como pré-candidata, pretende atuar em relação às políticas de habitação no município? Não tenha dúvida. Direito essencial, constitucional, dever do município. Acho que a gente tem programas de moradia muito tímidos, um número muito pequeno, e depois ainda se culpa as pessoas por áreas de invasão, né, durante alagamentos, como eu disse. É muito fácil e muito cruel culpar a população. Alagou porque jogou lixo na rua. Meu Deus do céu, essas pessoas não têm sequer o lixo recolhido da porta das suas casas de maneira eficiente. Então, se alguém tivesse o lixo recolhido da porta da sua casa, ele não ficaria ali, não seria... A gente precisa de educação, até ambiental, mas a gente precisa que os serviços sejam efetivos, sejam eficientes, sejam competentes também. Ilma, como que seria essas questões, então, falando um pouquinho, voltando lá sobre a questão da cultura, né? Quais seriam as propostas, na realidade, para fomentar, para progredir, para melhorar a cultura em Porto Velho? A cultura é algo tão importante para a nossa história. Eu sou muito amiga da dona Nazaré Silva, que foi casada com Miguel Silva, que foi a pessoa responsável pelo Flor do Maracujá durante 40 anos. 40 anos. E a gente conversa muito sobre cultura. A cultura resgata a tua história, a cultura te dá essa sensação de pertencimento, a cultura te dá o lazer, a cultura te promove confraternização. Às vezes eu brinco com meu tio, o tio Eudes, e ele fala assim, Ilma, eu me preocupo muito com a saúde das mulheres justamente porque vocês não desligam. Eu estou lá atendendo as mulheres na radiologia, aí sábado eu vou jogar bola, aí vou lá para o grilão. E depois eu, antes de jogar bola, eu jogo alguma coisa ali, eu converso com as pessoas e tal. Essa confraternização, quem promove é a cultura, principalmente. Né? Você se reunir, não se restringir apenas à tua casa, ao teu grupo de amigos. Recentemente a gente teve um movimento maior, por exemplo, no nosso Palácio das Artes, com shows, e que precisam ser populares. Os grupos folclóricos basicamente não têm ajuda. Eu estava falando sobre a pesca, né? A pesca não é esporte só, ela é turismo, ela tem uma série de... Ela é cultural também, porque tem a ver com a tua raiz. Então, você não ter incentivo a isso, fazia 6 anos, André, que eles não tinham esse evento que teve em Jaci, Paraná. Curiosamente, a gente tem num ano eleitoral. Eu queria ver as coisas, agora de novo como cidadã, realizadas fora de ano eleitoral. Né? Porque senão a gente fala assim, pô, eu vou ali numa feira, ao lado tem uma praça que está 2 anos parada e daqui a pouco ela é inaugurada no ano eleitoral.
Não é possível, a população vê isso. Né? A gente não quer mais ser enganado, a gente quer ser respeitado, a gente quer ser tratado com dignidade. Como é que você enxerga o papel do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, no cenário político atual? O MDB é o partido mais municipalista de todos. Isso foi um dos motivos que me levou para lá. As pessoas até falavam assim, doutora, a senhora pensa em 2026? Eu falei, eu não tenho plano B. Eu acho ótimo quando a gente não tem plano B, porque a gente coloca o nosso foco 24 horas naquilo que a gente está fazendo. Talvez por isso eu não seja uma pessoa ansiosa. Eu não fico pensando, claro que eu tenho uma visão de futuro, mas eu não fico com a cabeça no futuro, eu fico ali, focada, né? E o MDB é um partido muito municipalista, e a gente vive no município. Claro que existe o Brasil, que é uma junção de todos os estados, o estado é uma junção de todos os municípios, mas os nossos pés, o nosso solo sagrado é aqui. Então, o MDB, com essa visão voltada para o município, é algo que me agrada muito na política partidária. E me agrada mais ainda o movimento que o MDB vem fazendo de inclusão das mulheres, de novo, porque acaba sendo plural, acaba sendo inclusivo. E a gente precisa de todas essas visões, porque elas trazem as habilidades diferentes. Quais são as expectativas da pré-candidata para o futuro, né, de Porto Velho? E como que você pretende contribuir para esse futuro? Por favor. Nós vamos nos tornar o coração da América Latina. Porto Velho será o hub dentro do Brasil, para usar um termo que as pessoas da área de negócios, de administração entendem. Porto Velho será esse coração. Como eu disse, 2025 a gente tem um marco inicial da ponte binacional, que liga Guajará-Mirim à Bolívia, mas nós somos rota necessária de passagem. Aqui nós vamos fomentar não só parte de hotelaria, comércio, alimentação, mas negócios serão feitos aqui com atração de investidores. Por que isso? Porque eles serão bonzinhos conosco, porque eles olharão por os nossos olhos de beiradeiros e nos acharão lindos? Não, porque eles vão economizar dinheiro usando a rota dentro de Porto Velho, dentro de Guajará-Mirim, com rota necessária de Porto Velho, porque isso dará uma economia de 25% nesses negócios internacionais. Então, tanto porta de saída como porta de entrada, nós seremos o condutor disso. Imagine, nós seremos modelo para o país, modelo para o Brasil. Se tiver um gestor eficiente à frente disso, nós seremos o coração da América Latina. Ilma, como é que você pretende lidar com as questões de urbanização e crescimento desordenado em Porto Velho? Nós temos um problema fundiário seríssimo. E aí, de novo, eu acho que falta eficiência. Por quê? Porque muitos terrenos são de propriedade da União, que para haver essa regulamentação normativa, bastaria que se conseguisse a doação para o município, a partir daí o município faria essa regularização. O próprio judiciário, preocupado com isso, implementou um programa de regularização fundiária e de agosto para cá foram quase 2.000 títulos entregues no estado inteiro. Porto Velho tem mais de 1.000 títulos entregues. Então, a gente pode, nesse grande movimento, conseguir essas doações, conseguir normatizar de uma maneira diferente, inclusive fazendo compensações. Nós temos grandes vazios dentro de Porto Velho, que poderia ter essas compensações de crédito em outras áreas, e com isso regularizar, porque é muito ruim para as pessoas que não têm o título, elas não conseguem sequer financiamento. Você tem uma área que você poderia produzir, se ela não está no teu nome, você não consegue sequer um financiamento bancário. Então, isso é motivo de muita preocupação minha, e eu vou lutar pela regularização fundiária, porque com isso a gente consegue, inclusive, alavancar a economia local. Nós estamos chegando no final do Giro News, mas antes, tem um questionamento muito interessante aqui também, que é quais são as propostas, né, da pré-candidata, da Ilma, para melhorar a segurança alimentar e nutricional em Porto Velho, do nosso município. Quando eu falei da escola, eu falei inclusive do aspecto nutricional, não é isso, André? Exato. A gente precisa ter seriedade com isso.
nós precisamos, eu já falei tantas vezes aqui de eficiência, de competência, mas a gente precisa ter seriedade. A gente precisa tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas. Então, basicamente, a gente precisa cuidar dessa área de segurança alimentar, e eu tenho familiares que são oriundos da Embrapa, que trata muito disso. Eu tenho uma amiga particular que já veio para cá, para Porto Velho. Quem olhar nas minhas redes sociais vai ver que em algum momento eu publiquei com a Andrea Bertolini. Ela é uma estudiosa que a gente brinca, né? Porque quando ela me chamava de doutora, eu falava assim, eu fui juíza, mas eu não tenho doutorado. E ela é pós-doutor, foi adida na China, enfim, e ela me ensina muito sobre segurança alimentar. A gente precisa melhorar muito, mas a gente precisa ter esses acompanhamentos de pessoas técnicas da área. Imagine você, uma merenda escolar sendo pensada com esse acompanhamento nutricional, porque você precisa, por exemplo, de carboidrato, sobretudo para as crianças, porque é o que te dá energia, mas você não pode ter um lanche que é feito com biscoito, que é carboidrato e pobre de valores nutricionais. Você precisa ter outros macronutrientes, né? Você precisa de proteína, você precisa de verdura, você precisa de fruta. Inclusive, você precisa ensinar as crianças a comerem bem. Porque se você não tiver aquele acompanhamento, lembra do multidisciplinar dentro da escola, com os pais que falam assim, vem cá, pai, mas você está com uma pressão alta e com diabetes. Você sabia que dentro da saúde, da rede pública, tem um programa que pode fazer o seu acompanhamento nutricional? Se você melhorar a sua alimentação, você às vezes fica livre do remédio de diabetes só pelo controle alimentar, fazendo uma caminhada, 30 minutos por dia, 3 vezes na semana. Imagine se a gente puder de novo educar, orientar, porque se a gente orienta e a pessoa faz opção de não seguir, é uma escolha dela enquanto adulto, mas a criança não tem escolha, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser bem alimentada. Então, tudo isso passa por essa segurança alimentar, pelos nutricionistas, por um grande corpo técnico que faça aquilo que só os técnicos sabem fazer. Bom, nós estamos chegando agora ao final do Giro News. Eu vou pedir, né, agora, nossa pré-candidata, Elma Torinho, por favor, suas considerações finais, caso eu tenha deixado de falar em algum assunto, em alguma tecla, por favor, fique à vontade. Mensagem para os seus eleitores, por favor. Bom, nós temos muitos assuntos para falar, então já que ele me deu a abertura, nós vamos falar uns 2 dias aqui, mas pode ser, André? Eu quero agradecer o espaço ao Mauro, a você, a Geisa, que estava aqui trabalhando conosco na sonoplastia, o Jacó, que está presente, a vocês que nos ouviram com paciência, com respeito, com carinho. Quero dizer que meu coração está nesse projeto, como pré-candidata. Eu acho que a gente precisa falar bastante para que eu possa ser conhecida pela população e, a partir daí, lá na frente, a gente discutir projetos de governo, que é isso que a população quer, penso eu. A população quer resultado, quer entrega, e isso só é possível de ser feito com uma gestão de qualidade. Então, meu muito obrigada a vocês, ao Nilson Rondônia pelo espaço. Eu espero voltar aqui mais vezes. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Bom, Elma, muito obrigado. Obrigada viu? a você. Uma satisfação enorme conhecê-la. Obrigada. Volte sim. E a você que está acompanhando o Giro News, eu te peço para que acompanhe toda a entrevista, do início ao fim. Não pule. E se você não conseguiu assistir ao vivo, não tem problema. Aqui no News Rondônia nós temos os nossos canais. No YouTube, @NewsRondôniaTV, onde você vai poder assistir também aí depois, e também www.newsrondônia.com.br. No canto direito, temos também o News TV ao vivo, aí direto com toda a nossa programação. O Giro News fica por aqui e, segunda-feira às 16 horas e também às quartas-feiras às 16 horas. Segunda e quarta, todas as segundas e quartas estamos aqui prontos para esse giro de informações para você conhecer os nossos pré-candidatos aqui de Porto Velho, Rondônia. A você que está em casa, mantenha os pensamentos elevados a Deus, fiquem bem, caminho de luz sempre, pessoal. Fiquem com Deus, até mais. Muito obrigado.